Bom dia, moçada. Bom dia, Rayane. Bom dia, Rebeca. Quem mais está aqui? Giovana, Ana Beatriz, Ana Bom Júlia, dia. Ana Maria, Arissa, Beatriz, Bianca, Briane, Caio. Quem mais? Daniela, Fernanda, Giovana Souza, Dia. Henrique, bom dia. Ingrid, Isis, Ivan, João Pedro, Lívia Franco, Luísa, Marcos, Vieira, Nicole, Pedro Henrique, Pedro Paulo, Samira, William e Hugo. Todos foram chamados. Vamos lá. Bom dia. Gente, hoje a gente vai trabalhar, na verdade, os dois últimos conteúdos que nós temos aí no nosso livrinho, tá? Esse conteúdo não cai no nosso simulado. O pessoal me perguntou, professor, o que vai cair no simulado? Vai cair o Teorema de Tales, vai cair semelhança de triângulo, tá? Semelhança de triângulos e relações métricas, tá? São esses três conteúdos. Na aula de quinta-feira, eu vou preparar uma revisãozinha pra gente, tá bom? Acho que vai ajudar bastante. Beleza? Quase de férias, moçada? Amém. Amém. Tão sonhada? Desejada. Vai dar saudade, você vai ver. Não, você entendeu. Vai dar esperança de sair das férias e entrar na escola. Cara, Dá será? bom dia pro Felipe. Eu acho que não volta, cara. Vai dar Tenho esperança. certeza que a gente não vai voltar esse ano mais pra escola. Eu acho muito difícil. Tá aumentando a quantidade de Só casos. aumenta esses troços, né? Então, eu acho difícil. Então, eu também queria voltar, Emanuel. Porque eu tenho dois filhos aqui, então eu vejo a angústia da minha filha. Minha filha, tem dia que ela implora pedindo para ver alguém. Papai, eu preciso ver minhas amigas, eu preciso, sabe? É difícil. Eu acho difícil voltar. Mas, né? Vamos rezando, né, cara? Vamos lá. Fé move montanhas, né? Se todo mundo pedir junto, né? Eu acho que vai. Seja qual for a sua religião, a gente se une numa corrente de orações aí e eu acho que vai. Vamos embora. Bom, é só a gente ter muito cuidado agora nesse período de férias, né? Porque tá de férias que vai sair para tudo quanto é lado, né? Então, Sair pra onde? Tá tudo fechado. não tá... Se sair, não vai deixar entrar sem máscara? Como Não. que come? É. Dá para fazer uma caminhada, entendeu? Dá para andar de bicicleta, entendeu? Aquele morro do Ernesto lá, vai fazer caminhada, faz um grupo e vai fazer caminhada. Isso é legal, cara. O senhor tá muito esperançoso achando que os jovens de hoje em dia fazem caminhada. Não Uau. Maioria não. Eu também, na idade de vocês, eu não fazia, não. Praticava esporte. Fazia futebol, handball. Não, daí tá valendo a caminhada, né? Nada como um esporte. Esporte é tudo, hein? Vamos lá. Galerinha, vamos começar então? Primeira coisa, quando fala em triângulo equilátero, a gente tem alguns elementos do triângulo equilátero, não é isso? Vamos ver, hein? Quais são os elementos do nosso triângulo equilátero, hein? Vamos ver se todo mundo lembra. Começa assim, ó, 3 lados. Opa, 3 lados? Iguais. Aê, quem falou? Manu. Isso aí, mano. 3 lados iguais. Na matemática, às vezes, essa palavrinha, o iguais aí no caso, circula ela e congruentes. O que escreveu aqui? 3 lados congruentes. Que é isso, meu Deus? Vamos lá. Então, a gente pode falar que possuem 3 lados congruentes, tá? 3 lados congruentes. Se eu tenho 3 lados congruentes, o que eu posso tirar de proveito disso?
Lembra que a gente falou de uma coisinha em relação aos ângulos? Os lados são diretamente proporcionais às medidas dos ângulos. Beleza? Olha aqui, ó, que bacana isso. Então, eu posso afirmar que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Igual quer dizer o quê? Congruente. Então, eu posso colocar assim, em relação aos lados. Eu tenho que o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado AC. Tchau? Tranquilo, né? Isso quer dizer que eles são todos iguais, congruentes. Bom, em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos. Aqui está torto, aqui minha letra não está torta. Em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos, eu posso falar que eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C também congruentes. Se eu posso falar que eles são congruentes, eu posso ainda afirmar o quê? Que a medida do ângulo A é igual a 60. Por que eu posso colocar que é igual a 60? Eu posso colocar que é igual a 60 porque o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, somados tem que dar 180. Logo, a medida do ângulo interno de um triângulo equilátero é igual a 60. Então, a medida do ângulo A é 60, a medida do ângulo B é 60 e a medida do ângulo C também é igual a 60. Fechou. Bom, o que mais que a gente pode tirar de proveito disso? A gente pode tirar de proveito uma coisinha muito importante em relação a qualquer triângulo. Todo triângulo possui uma base ou uma reta suporte. No caso desse triângulo equilátero, chamado de triângulo ABC, nós temos esse lado BC, que é minha reta suporte. Você fala assim, suporte a quem, Diomedes? Então, esse meu lado BC é minha reta suporte em relação à minha altura. Ó, o concorrente aqui. Ó. Vamos tampar o concorrente. Tá? Tá meio tortinho, porque meu triângulo tá torto, mas não dá nada não. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que essa medida aqui, ó, é igual a essa. Se tá dividindo a base em dois segmentos congruentes, eu posso afirmar que essa altura, ela tem função do quê? Bissetriz? Eu posso falar em relação à divisão de segmento. Quando divide o segmento, ela é a minha... Mediana? Show de bola! Vocês estão demais hoje, só porque é penúltima aula, é isso? É? Então, vamos lá. Ela é a minha mediana. Bom, se ela é minha mediana, está dividindo o segmento da base em dois segmentos congruentes. Fechou, perfeito. Mas ela também tem uma finalidade aqui. Essa finalidade dela, obrigatoriamente, forma um ângulo de 90. Se forma um ângulo de 90, eu posso afirmar que ela é o quê? Este segmento. É o quê? Perpendicular à base? Perpendicular à base. Se ele é perpendicular à base e ele vai até um ponto mais alto, nós estamos falando de... Altura? Altura, mas vocês, olha... A altura. Beleza. A altura. Tá, e o que mais? Você havia falado alguma coisa em relação ao ângulo, que ele também pode ser, que esse segmento também pode ser chamado de... Bissetriz? Bissetriz. Cara, vocês estão arregaçando, hein? Vocês estão bem. Bom, então o que a gente pode tirar de conclusão? A gente pode tirar de conclusão que a altura ou segmento, tá? Que determina o ponto mais alto, formando um ângulo de 90 graus em relação à sua reta suporte, determina então um segmento. Esse segmento pode ser chamado de mediana. Se ele é mediana,
Não, o triângulo, ele é show. Então, ele é mediana, é altura e é bissetriz, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Cara, se é bissetriz, significa que está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. Se é 60, que vai ser 30, vai ser 30. Isso é tão verdade, se aqui é 30, aqui é 90, obrigatoriamente esse ângulo tem que valer quanto? 60. Qual é a medida do ângulo C? 60. Fechou? Só para critério de curiosidade. Bom, aí você fala, tá, Diomedes, mas se a gente está fazendo essa retomada, tem um propósito. Tem um propósito. Essa altura, a gente tem que aprender a calcular essa altura. Bom, como que a gente vai fazer para calcular essa altura? Eu poderia simplesmente colocar para vocês aqui a sua definição. Mas eu vou fazer a demonstração porque é interessante, até porque se a gente não memoriza a fórmula, lembra que eu falei? Cara, enche seu quarto aí, ó, de folha sulfite envolvendo essas fórmulas, esses teoremas, essas proporções aí. Faz isso. É uma forma de memorizar, tá? Porque nossa memória é fotográfica. Tem certas coisas que a gente olha, esquece, outras não. A maioria das coisas que a gente observa, a gente não esquece. No nosso campo visual. É muito melhor do que, às vezes, a nossa audição. O visual é um concreto, né? A gente está vendo alguma coisa concreta. Bom, baseado nesse triângulo, eu posso afirmar, então, o quê? Bom, eu vou apagar um pouco dessas rabisqueiras aqui, tá? Só para deixar ele mais limpinho. Bom, tá bom. O que acontece? A gente falou que o triângulo equilátero ele possui três lados congruentes. Então, eu vou chamar essa criatura de lado e de lado. Ah, qual é a medida dele? Lado. L. Esse L pode ser 10, pode ser 5, pode ser 6. Não interessa, tá? Bom, a gente afirmou aqui que existe uma coisinha chamada o quê? Altura. Essa altura forma ângulo de 90 graus. E nós falamos que essa altura também é chamada do quê? De mediana. Se ela é mediana, dividir o segmento da base em duas partes. Se tudo é L, então eu posso falar que essa partezinha aqui está valendo L sobre 2 e aqui está valendo L sobre 2. Até porque, se eu pegar L sobre 2 mais L sobre 2, dá 2L sobre 2, cancela o 2, me sobra L. Beleza. Eu tenho aqui, então, a minha chamada altura H. Eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Qual a aplicação que pode ser aplicada a um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então, Pipi, né, Pitágoras, nos afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa, no caso, é L. Então, L ao quadrado é igual... Qual é a medida da minha basezinha aqui, ó? A minha basezinha é L sobre 2. Então, vai ficar L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Eu quero deixar H em função de L. Bom, se eu vou deixar H em função de L, eu posso escrever assim, ó. H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Posso? Passando esse L sobre 2 ao quadrado, ele passa fazendo o quê? Operação inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo L ao quadrado. Está aqui. Vou tirar o mínimo aqui, ó. Vou tirar o mínimo. Vai ficar H ao quadrado é igual a 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, eu tenho 3L ao quadrado sobre 4. Só que eu não quero saber o H ao quadrado. Eu quero saber o valor da altura. Como determinar essa altura? A altura, então, vai ser raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Ou seja, o que dá para a gente extrair? Dá para extrair o L, a raiz de 3 não dá, e a raiz quadrada de 4 resulta em quanto? Em 2. Tranquilo?
Tchau. Tranquilo. Show de bola. Se não lembrar da fórmula, você já sabe que tem a possibilidade de fazer por teorema de Pitágoras. Valeu, galera? Alguém não entendeu? Alguém está na dúvida? Tudo certo, Joe. Beleza, show de bola. Muito bom escutar isso. Cara, o que está faltando então? Está faltando a gente determinar a área. Eu vou apagar essa parte de baixo para que a gente possa determinar a área. Tá? Vou apagar aqui, tá? Por que eu apaguei ali? Porque a medida desse lado aqui, agora ele vai voltar ao normal, ele vai ser chamado de L. Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vamos lá. Área. Tá? É igual a base vezes altura dividido em 2. Então, eu posso falar que essa área vai ser igual a quem? Quem é a minha base? A minha base é L. Que multiplica a altura. Quem é a minha altura? L raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Bom, com isso, olha o que nós temos. A área vai ser igual. L vezes L dá L ao quadrado. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividido por 2. Eu vou colocar 1 para a gente poder fazer divisão de fração. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o inverso. O inverso vai dar meio. Então, a minha área vai ser L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Deu para pegar tudo? Ou cortou alguma parte? Deu tudo. Beleza. Então, agora basta o quê? A gente brincar. Brincar com esse conteúdo. Porque ele pode me dar o que ele quiser. Agora a gente consegue determinar a área, ou determinar o lado, ou determinar apenas a altura. Aí você fala, Diomedes, mas e se ele me der alguma coisa relacionada à circunferência? Próximos conteúdos, a gente vai trabalhar triângulo inscrito na circunferência, triângulo circunscrito na circunferência. Inscrito, quando você vai lá para fazer o seu, né, o seu passe desse ano, né, o vestibular da UFMS, você vai lá e faz a sua Inscrição. ou seja, para que você possa participar, estar dentro do processo seletivo. Triângulo inscrito, ele está dentro da circunferência. Triângulo circunscrito, o triângulo está fora da circunferência. Tá? Vale a dica. Mas aí lá na frente a gente conversa sobre isso. Hoje, basicamente, a parte de triângulo é essa, tá? Aprender a determinar, né? Agora a gente já viu, a determinar área e a determinar o quê? A altura. Tranquilo? Vamos trabalhar, galera. Posso apagar? Se quiser dar um print, Pode apagar. pode apagar. Beleza. A imagem tá boa hoje? Tá boa. Não tá pixels. Não tá pixels. É a minha internet de lá que tá. Eu coloquei câmera em tudo e aí grava áudio, grava vídeo. Ficou bacana pra caramba, porque dá pra gente conversar daqui e conversar lá. Só que pega uma internet, cara, que. Aí eu vou ter que mudar a internet agora. Acho que podia ser assim lá no... Eu vou dar essa dica pro Val. Fala, Val, coloca de áudio também. Né? Porque daí ele pode entrar e já dar recado. Fala assim, moçada, vocês aí, ó, atenção, amanhã vai haver a nossa festa junina. Olha que coisa bacana. Ó, vai ter um dia cultural. Vai vir uma banda tocar aí. Sim. Daqui eu falo lá, converso com o professor e com os alunos lá. Fica show de bola.
Caro, mas tá bom. Bora, galera. O que mais que a gente vai ter que fazer? Primeiro passo, calcular área. Eu quero a área de um triângulo, tá? De um triângulo ABC. Então, ele quer a área. Sabendo que o seu perímetro, tá? O seu perímetro é 27. Isso é exercício, né? Exercício. É o nosso primeiro exemplo, tá? Vou colocar aqui, exemplo 1. Ele quer que calcule a área e ele está me dando o perímetro. Beleza. Lógico, o exercício ele vai ter que afirmar, tá? Vai ter que afirmar. Dado um triângulo equilátero, ele vai ter que falar que o triângulo é equilátero, senão não posso fazer a utilização dos dois teoremas, tá? Então, nesse caso aqui, eu já estou colocando para vocês, ó, esse triângulo aí, ele é equilátero, beleza? Vou colocar exercício 2. Área. Ele quer o perímetro. Esse exercício 2 aqui é um pouquinho mais chato, tá? Vou colocar na frente para ganhar espaço. Bora. Um minutinho para fazer aí. Pronto aí, galera? Quanto deu o primeiro lá? Menor ideia. Menor ideia porque, Bubu. Não terminei, calma, calma. Só vou ali que eu escutei um barulho do micro-ondas, eu acho que a gurizada tá mexendo lá, peraí.
Ó, galera. E aí? Conclusão. Não, que... Ô, Caio, não é na minha casa que eu coloquei a câmera. É no meu acompanhamento. Daqui eu falo com eles lá. Então, na verdade, eu estava fazendo o almoço, aí eu parei, né? E deixei umas coisas no micro-ondas. A gurizada, eles foram lá e apertaram o botão. Gurizada terrível. Estão com fome, né? Já é meio-dia aqui. Meio-dia e 6. Vambora, galera. Trabalhar. Bom, o que a gente vai fazer agora, ó? Primeira coisa, ele está me dando perímetro. Perímetro. Se ele está me dando perímetro, eu tenho que 2P é igual a quem? O somatório dos lados. Beleza? Somatório dos lados. Ele está me dando perímetro. O perímetro é 27. Então vai ficar 27 é igual a 3 vezes L, ou 3 L's. Que é L mais L mais L. Então eu posso falar que esse L vai ser igual a 9 centímetros. Já achamos, então, que o triângulo ele é equilátero, ele tem 9 centímetros de lado. Bom, beleza. Ele quer apenas a área. A área é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. A área vai ser igual a 9 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então eu posso falar que essa área vai ser igual a 81 raiz quadrada de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Fechou? Vamos para o próximo. Agora ele quer o perímetro e ele está me dando a altura e também quer a área. Bom, o que eu faço primeiro? Vamos lá. Galera, bom, se ele está me dando a altura, então eu vou lá. A altura é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. Cuidado, tá? Área, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Altura, L raiz de 3 sobre 2. Beleza? L sobre 2. Essa altura vai valer 10. É igual a L raiz de 3 sobre 2. Passo multiplicando, vai ficar 20. É igual a L raiz de 3. Passo racionalizando, vai ficar L é igual a 20 sobre raiz de 3. Passou dividindo. Vamos racionalizar. Raiz de 3, raiz de 3. Então, esse L vai ser igual a 20 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Beleza. Agora ele quer o quê? A sua área. Então, vamos calcular a área. L, área igual a L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. A área, o lado está valendo quanto? 20 raiz de 3 sobre 3. 20 raiz de 3 sobre 3. Ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Essa área vai ser igual 20 ao quadrado dá 400, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 3 ao quadrado é 9, vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por quê? Por 4. Então, essa área vai ser igual, eu posso simplificar aqui, vai ficar 400 raiz de 3 sobre 3, multiplico pelo inverso da segunda, 1/4. Posso simplificar aqui, a área vai ser igual a 100 raiz de 3 sobre 3 centímetros quadrados. Essa é a minha área. Só que além da área, ele está pedindo o que ainda para gente? Está pedindo o perímetro. Como que eu calculo esse perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, 2P é igual o somatório dos lados.
Esse símbolo quer dizer somatório. Tá? Somatório dos lados. Então, eu tenho que 2P é igual a 3 vezes o lado. 2P vai ser igual a 3 vezes 20 raiz de 3 sobre 3. Cancelo. Logo, eu tenho que esse perímetro vai ser 20 raiz de 3 centímetros. Foi, moçada? Bem facinho, hein? Tchau, tchau. Tchau. Esqueci de tirar print do primeiro. Ele vai ficar só com print do segundo. Só para avisar. Quer que eu volte a lousa aqui? É só apertar o botão aqui e ela volta. Podia ser, né? Uma lousa digital. Bora. Alguém já deu aula para vocês naquele computador novo que o Gils comprou? Não. Não, ainda? Ninguém. Nas férias eu vou lá fazer um treino só para poder dar uma... O professor. Rafão, né, cara? Chega lá, você não sabe fazer nada no negócio e... Não, Bruno, aquilo lá, cara, aquilo é show, hein? Aqui, ó, você só vai subindo a tela aqui, vai aparecendo mais com a canetinha lá. Show de bola, cara. Show. Professor, Oi. ali, mas tipo, quando você substitui, o 3 ele não tá multiplicando com a parte de cima e a de baixo do lado? Porque ele tá substituindo o lado. Então ele não deveria multiplicar com de cima e embaixo? Não. Ó, é como se você estivesse multiplicando 2 vezes 3/4. Quem que você está multiplicando? Apenas o 2, ou apenas o 3. Ficaria 6/4. Tá? Tá bom? Tá. Tô escutando barulho de panela aí, hein? Todo mundo comendo aqui em casa, menos eu. Hoje eu castiguei, gurizada. Eles vão almoçar junto comigo. Não sabe. Castigar eles, né, cara? Senão, né? Depois eu almoço sozinho. Sacanagem. Coisa feia. Os 25 minutos finais são matantes, é? Ah, boa, almoçar na aula é bom. Aquela batatinha frita, né? Ah, falar de comida para gordo, cara, é complicado, hein? Bora trabalhar. Bom, chega de falar de triângulo, agora a gente vai falar do quadrado que ele coloca para vocês lá também. Não sei por que ele trouxe o quadrado agora, tá? Não sei por que ele colocou o quadrado agora, porque a gente está falando de triângulo. Pode ter uma relação com... Eu não peguei a apostila ainda, mas deve ter alguma relação com os próximos conteúdos. Então, vou passar meio que superficial. Quando a gente voltar, a gente aprofunda um pouquinho mais. Bom, saindo do triângulo equilátero, partindo para o quadrado, a principal característica de um quadrado é o quê? Os 4 lados iguais também. 4 ângulos certos. Perfeito. Ele é todo mundo, mas ninguém é ele. É verdade. Ele é todo mundo, mas ninguém é ele. O que mais? Vamos lá, gente. Dentro dele tem triângulo. Tem triângulo formado por quem? Pelas diagonais. Isso, então vamos lá. Primeira coisa, nós temos Cheio então de coisa. um quadrilátero ABCD. Fechou? Esse quadrilátero ABCD,
nós estamos definindo que ele é um quadrado. Se ele é um quadrado, ele possui também os seus elementos. Quais são os elementos de um quadrado? Primeira coisa, em relação aos lados. Ele possui o lado AB igual ou congruente ao lado BC, que é congruente ao lado CD, AB, BC, CD e AD. Beleza. O que mais que eu ainda posso afirmar em relação aos lados? Para ele ser um quadrado, ele é um paralelogramo. Se ele é um paralelogramo, significa que ele tem pares de lados paralelos. Então, eu posso falar que AB é paralelo a CD e BC é paralelo a AD. Beleza? Em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos. A gente sabe que nós temos 4 ângulos de 90 graus. Beleza? Nós temos 4 ângulos de 90 graus. Então, nós temos aqui o ângulo A congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C, que é congruente ao ângulo D, que é igual a 90 graus. O que mais que a gente pode afirmar? Tchu. A gente pode... Diagonais. Isso, a gente pode falar das diagonais. Muito bem. O que a gente pode falar das diagonais? Quem são elas? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho as diagonais AC e BD. O que elas possuem como característica? O que essas diagonais têm como característica? Primeira coisa, são congruentes. São congruentes. Esse é o primeiro. O que mais? Se cruzam no ponto médio. Se eles se cruzam no ponto médio, significa que este segmento é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Determinado, então, 4 segmentos congruentes. O que mais que a gente pode afirmar? A diagonal, ela é bissetriz. Ou seja, divide o ângulo exatamente ao meio. Divide o ângulo de 90 exatamente ao meio, tá? Tornando, então, assim... Acho que fiz errado. Ivan, você não quis esperar a gente para almoçar, cara? Nossa, nunca acaba, são chatos. Beleza, obrigado pela... Ainda está fazendo a comida. Aqui em casa também, a gente está terminando. Desisti de perder o fim de semana. Deus perfeito, triângulo, semideus. Quase perfeito. São 2 triângulos, portanto, semideus. Oh, meu Deus do céu. Não, é porque já acabou minha aula? Não acabou ainda. Que hora que acaba? 12h20? 12h25. Ah, não. É daqui 5 minutos. 50, tem chão. Então vamos lá, galera. Ó. Nós temos as diagonais, tá? As diagonais, a parte mais importante do triângulo, então, é em relação a essas diagonais aí, que falam o quê? Que ela é congruente, se cruza no ponto médio, ou seja,
tá? Se cruzam aqui no ponto médio. Então, aqui nós temos um ponto médio. Elas são perpendiculares entre si, tá? São perpendiculares entre si. Então, vamos lá. São perpendiculares, tá? Entre si. Tá. Aí você fala, tá, mas por que você está me explicando tudo isso aí? Eu estou te explicando tudo isso aqui para a gente poder determinar essa famosa diagonal. Puxa, como calcular então essa diagonal? Bom, eu vou tirar aqui, rapidinho, vou ficar apenas com uma diagonal. Eu tenho que o lado do quadrado está valendo L e o lado do quadrado está valendo L. Eu quero saber qual é a medida da diagonal. A minha diagonal é D. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho aqui os dois catetos e eu tenho a minha hipotenusa. Pitágoras afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu posso falar que a minha diagonal vai ser igual a 2L ao quadrado. Extraio a raiz, L é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Logo, nós temos, então, que essa diagonal vai ser L raiz de 2. Tudo isso para que a gente possa definir que a diagonal é L raiz de 2. Então, por exemplo, posso apagar? Pode. Se eu tiver um quadrado, e esse quadrado tem L 10 centímetros, para determinar a sua diagonal, o que eu tenho que fazer? A diagonal é igual a L raiz de 2. Então, D é igual a L raiz de 2. D é igual a 10 raiz de 2 centímetros. Só isso? Só isso. Agora, se eu tiver, por exemplo, a diagonal valendo 5 centímetros, o que eu tenho que fazer? A diagonal é igual a L raiz de 2. 5 é igual a L raiz de 2. L vai ser igual a 5 sobre raiz de 2. Aí existe uma técnica chamada racionalização. Racionaliza, logo nós temos quem? Que L é igual a 5 raiz de 2 sobre 2. Melhorando, L é igual a 2,5 raiz de 2 centímetros. É isso aí, galera. Nossa aula de hoje é essa aí. O que vocês vão encontrar? Não mandei colocar o nome na chamada. Tô brincando, gente. Vai lá. Fiquem com Deus, tá? Abraço. Tchau, professor. Bom almoço. Pra nós. Vai lá. Boa semana também. Valeu, moçada. Bora. Opa, bom, professor. Alô, Joe. Calma aí, deixa eu botar meu nome. Professor, não tô conseguindo colocar meu nome. Professor, O senhor tá mutado, professor. O senhor tá mutado. Agora não dá pra te ouvir. socorro. Professor, não tô conseguindo botar meu nome. Peraí. Coloca o nome. Rebeca, alguém põe para você. Pedro Paulo, põe para ela. Só a Rebeca. Rebeca. Primeiro P. Aí, Consegui. Beleza. beleza. Tá bom. Falou. Obrigada. Uma semana abençoada para vocês, tá? Glória a Deus. Falou.
Tava